Meus amores, iremos continuar nossa aula anterior, ok? Então, esse vídeo foi cortado, como eu expliquei para vocês, para que ele não se torne muito extenso. Então, é apenas continuação da nossa aula anterior. Vamos lá. Para que você saiba qual uso tem sido feito pelas variedades urbanas de prestígio nas comunicações mais formais, serão descritas a seguir a regência de alguns verbos que costumam causar dúvidas. Por exemplo, o verbo assistir. O significado desse verbo modifica-se dependendo da regência. A seguir estão seus dois sentidos mais comuns, que é o sentido presenciar e ver e o sentido socorrer. Então, esse verbo, ele é muito usado no nosso dia a dia. Por quê? Porque nós empregamos muito ele. Só que a gente prega muito ele de uma forma errada, né? Na nossa linguagem coloquial, né? A gente prega ele de uma forma errada, porque na linguagem padrão, na linguagem culta, o verbo assistir, ele é um verbo transitivo indireto. Ele deve vir ligado a uma preposição. Então, preste atenção ao exemplo. Assistimos ao desenvolvimento da tecnologia, certo? Não devemos dizer assistimos o desenvolvimento da tecnologia, e sim assistimos ao desenvolvimento da tecnologia. Por quê? Porque quando o verbo assistir significar presenciar e ver, ele é transitivo indireto. Ele exige uma preposição, certo? Ele é transitivo direto quando ele estiver no sentido de socorrer, ajudar, prestar assistência. Por exemplo, os enfermeiros assistiam os doentes, certo? Então, quem assiste diretamente são os assistentes, certo? Eu não posso dizer, ontem eu assisti o futebol, assisti o jogo, não é isso? Eu assisti o filme. Tá errado, né? Tá errado. Por quê? Porque quando eu digo assistir o filme, eu não sou nenhum assistente daquele filme. Eu não prestei nenhuma assistência, certo? Eu apenas presenciei, eu apenas vi o filme, certo? Então, quando ele estiver nesse sentido, presenciar e ver, ele é um verbo transitivo indireto. Ele exige o quê? Preposição, certo? E como eu já falei, ele só é transitivo direto, ele não exige preposição quando ele estiver no sentido de socorrer, ajudar, prestar assistência. Ok? Desculpe aí, gente, a pequena falha, certo? O verbo chegar e ir. A norma padrão recomenda o uso da preposição a para introduzir o adjunto adverbial de lugar desses dois verbos intransitivos, que é o verbo chegar e ir. Então, meus amigos chegaram ao sítio, certo? Adjunto adverbial de lugar. Como eu expliquei anteriormente, os verbos intransitivos,
eles não exigem complemento, né? É o caso do verbo chegar e ir. Então, nesse caso, o verbo chegar e ir, é recomendado, né, o uso da preposição a para introduzir o adjunto adverbial de lugar desses dois verbos, né, que é o verbo chegar e o verbo ir. Meus amigos chegaram ao sítio. Então, na semana passada fomos ao teatro, certo? Contudo, nas comunicações informais, os brasileiros têm feito uso frequente da preposição em. Na semana passada fomos no teatro, né? Ontem fomos, né, no sítio, né? Fomos na casa de fulano de tal, né? Então, é muito comum se usar, né, essa preposição em. A contração da preposição em. É muito comum usar, mas comum usar na linguagem informal, né? Na nossa linguagem que empregamos na nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos, certo? É muito comum. Então, é errado? Não é, mas que você precisa conhecer as regras, você precisa conhecer a norma culta, a linguagem padrão, certo? É o uso correto da linguagem, para quando for necessário você empregar corretamente, adequadamente, porque com certeza você vai precisar. Então, meu povo, essa questão de regência verbal, ela é muito importante, certo? Muito importante mesmo. Você precisa conhecer essa regência, certo? Esquecer e lembrar. Esses verbos admitem as seguintes construções. Esqueci o nome daquele artista. Então, o verbo esqueci é um verbo transitivo direto. E o complemento dele é um objeto direto também. Entenderam? Esqueci-me do nome daquele artista. Nesse caso, ele é verbo transitivo indireto com pronome. Esqueci-me do nome daquele artista. Então, quando o verbo esquecer vier seguido de pronome oblíquo, daí ele exige uma preposição. E ele passa a ser verbo transitivo indireto, e o complemento passa a ser objeto indireto, se ele vier seguido de pronome oblíquo. Caso contrário, quando ele não vem seguido de pronome, o verbo esquecer, ele é verbo transitivo direto. Ok? Vale para o verbo esquecer e o verbo lembrar, viu, gente? Obedecer e desobedecer. Apesar do uso frequente como verbos transitivos diretos, obedecer e desobedecer são verbos transitivos indiretos que regem a preposição a. Os jogadores devem obedecer a um regulamento do campeonato. Então, o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto, certo? Eu não devo dizer os jogadores devem obedecer o regulamento do campeonato. Eu uso dessa forma, mas na linguagem coloquial, certo? Na linguagem formal,
na linguagem padrão, o correto é usar a preposição, certo? Obedecer ao regulamento do campeonato. O verbo pagar e perdoar. Esses verbos costumam ter objeto direto quando o complemento deles é uma coisa. Quando o complemento é uma pessoa, o objeto é indireto. Então, vamos entender. O turista pegou a corrida. O turista pagou a corrida ao taxista. Olha, verbo transitivo direto e indireto. Pagou. Nesse contexto aqui. Por quê? Porque ele pagou a corrida. A corrida é o objeto direto. É o primeiro complemento. O objeto direto está ligado ao pagou o quê? A corrida. Então, está ligado ao verbo sem preposição. A quem? Ao taxista. Então, o segundo complemento é o objeto indireto. Está ligado ao verbo pagou pela preposição ao. Não é isso? Vocês estão observando? Então, verbo transitivo pagou é um verbo transitivo direto e indireto, certo? Ele pode ser, certo? Ele pode ser verbo transitivo direto e indireto, quando ele vier assim, certo? O funcionário pagou o boleto. Ó, nesse contexto aqui, o funcionário pagou o boleto. Ele está pedindo só um complemento, né? Pagou uma coisa, o boleto. Então, quando o complemento desse verbo pagou for uma coisa, né? Ele é um verbo transitivo direto. E o complemento é chamado de objeto direto. Olha o outro exemplo. O secretário pagou ao palestrante. Nesse caso, o complemento do verbo pagou já é uma pessoa, né? Já é uma pessoa. Então, o verbo é um verbo transitivo. Ele exigiu a preposição, não é isso? Então, o complemento é um objeto indireto. E nesse caso, o verbo pagou é um verbo transitivo indireto. Porque se o objeto é indireto, o verbo também é um verbo transitivo indireto. Houve um pequeno falha aqui, erro deles lá, viu, gente? Eu tô correta, eles que estão errados lá. Porque aí tem pagou o verbo transitivo direto e o complemento objeto indireto não pode. Se o verbo é transitivo direto, o complemento tem que ser objeto direto também. Mas aí tá o objeto, o verbo transitivo direto e o complemento objeto indireto, então houve um pequeno erro, ok? Espero que vocês tenham entendido que o verbo pagar, quando ele se refere a uma coisa, ele é um verbo transitivo direto e o seu complemento é um objeto direto. Mas se o verbo pagar se referir a uma pessoa, o verbo pagar passa a ser um verbo transitivo indireto e o complemento é um objeto indireto, porque ele vai exigir o quê? Preposição. Então, ele pode vir assim e pode vir, como vocês viram aí no primeiro exemplo, com os dois complementos, viu? Sendo um verbo transitivo direto e indireto, aí é o caso do primeiro exemplo, certo? Hoje, a construção pagar alguém tem uso frequente na linguagem coloquial. O secretário pagou o palestrante. Não é isso? Então, é muito comum nós empregarmos dessa forma o verbo pagar, né?
Já paguei o pedreiro, né? Já paguei o leiteiro, né? Já paguei o padeiro. Então é muito comum a gente usar dessa forma no nosso dia a dia, na nossa linguagem, com os nossos familiares, com nossos amigos. Esse tipo de linguagem é chamado de linguagem informal ou coloquial, certo? Mas, como eu falei, vocês precisam conhecer a linguagem padrão, a linguagem formal, que é porque vocês irão precisar, quando vocês forem fazer seletivos, né, vestibulares, concursos, não vai cair a linguagem coloquial, não, vai cair a linguagem padrão. Então, vocês precisam conhecer as regras, estudar para ter esse conhecimento, ok? Verbo preferir. É um verbo transitivo direto e indireto. O jovem preferia o rap ao samba, certo? Na linguagem informal, é comum o emprego de que e do que no lugar da preposição a. Prefiro maçã do que banana. Né? Isso a gente diz muito dessa forma, usa muito essa forma, né? Então, mas na linguagem formal, o verbo preferir é um verbo transitivo, direto e indireto. Então, o primeiro complemento é direto, que é o objeto direto, e o segundo é um objeto indireto, certo? Portanto, o correto é dizer: o jovem preferia o rap ao samba, certo? Eu prefiro maçã à banana. Esse A aí é acraseado, certo? Porque é uma palavra feminina, certo? Então é isso. Também se verificam como frequência o pleonasmo, que é uma figura de linguagem que significa repetição, e até mesmo a hipérbole, que é o exagero. Prefiro mais maçã do que banana, né? A gente usa muito esse pleonasmo. E usa muito também a hipérbole nesses casos. Eu prefiro 1000 vezes maçã do que banana, né? É muito comum também esse pleonasmo. Ou melhor, essa hipérbole, né? Esse exagero na hora de usar o verbo preferir. Então, a regência é uma área da linguagem que passa por modificações constantes. E em muitos casos, o uso feito pelos falantes vai se afastando das indicações contidas na forma padrão. Apesar disso, as comunicações formais, por serem mais conservadoras, também tendem a manter-se próximas dessa norma. Por isso, procure usar sempre as regências ditas corretas nas situações em que exigem um uso bem monitorado da língua, como a escrita, e de um artigo de opinião, ou de uma apresentação oral pública, um seminário, por exemplo. Certo, gente? Então é isso. E esse assunto não para por aqui. Eu vou colocar mais coisas sobre, mais conteúdos sobre esse assunto, regência verbal e regência nominal, de mais estudos sobre esse assunto,
certo? Por quê? Porque é um assunto muito delicado, muito importante, que vocês precisam conhecer, certo? Como vocês estão vendo aqui, o texto está dizendo que na nossa linguagem, do nosso dia a dia coloquial, vale tudo. Não é isso? Você está conversando com seus amigos, seus familiares, vale tudo, né? Na linguagem. Mas quando você tem que ter esse conhecimento, você precisa desse conhecimento para poder se expressar na sua linguagem escrita, certo? Quando você precisar se dirigir ao público, você precisar de uma entrevista de trabalho, você precisar fazer um concurso, você precisar passar por um seletivo, né? Então, vai ser inúmeras, né, as necessidades que você vai ter para estar falando corretamente, certo? Então, vou encerrar esse vídeo aqui, porque ele está ficando muito extenso também. Então, ok, um abraço e até mais.